Ali onde todo o tempo Deus ele vinha diante a Elias e tomava Elias, colocava Elias sobre a direção para falar aos ouvidos do teu povo, a qual todos nós ouvimos falar que Elias, a qual eles fizeram ali, os profetas de Baal fizeram ali agora eles vêm fazer uma aposta ali com Elias. Eles se revoltam contra Deus e agora quer colocar o Deus à prova. Agora eles querem colocar o Deus dele contra o Deus de Israel. Ali todos nós ouvimos falar sobre Elias. Mas falando de Elias, acaba a sua caminhada, acaba ali onde Elias, ele acaba ali o seu propósito. Ele acaba ali todo o projeto que Deus ele tinha sobre a vida de Elias. E agora começa a se voltar, a Bíblia diz que Deus ele toma Elias em um redemoinho e leva ao céu. Quando eu vejo Eliseu todo o tempo ali caminhando com Elias, como se fosse Elias como se fosse um anjo, e Eliseu como se fosse ali um estudante. Ali todo o tempo Eliseu, ele estava andando do lado do teu servo, andando do lado do teu Senhor, e talvez via as práticas do seu Senhor, via o que os seus senhores ele fazia, via o poder que o seu Senhor, que Deus tinha dado ao seu Senhor, a Elias. E quando eu vejo Deus ele tomando Elias agora, ele passa a porção para Eliseu. Eliseu agora ele começa a ser um grande profeta sobre aquela cidade. Eliseu ele começa a ser um grande homem de Deus sobre aquela cidade. Chamado de profeta aqui não é fácil. Chamado de profeta aqui não é de qualquer jeito. Chamado de profeta aqui não é de qualquer maneira. Eu vejo Eliseu a todo o tempo onde ele passava, ele era conduzido por Deus. Eliseu aqui a todo o tempo que passava, ele era colocado à direção de Deus. Eliseu ele não fazia as coisas sobre a sua maneira. Eliseu ele não fazia coisas sobre o seu agrado. Eliseu ele fazia as coisas sobre a direção de Deus. Aleluia. Eliseu ele tomava a direção sobre a direção de Deus. Aleluia. Eliseu ele tinha esse pensamento de Deus. Glória. Se nós vamos olhar para entender que Samuel ele foi um grande profeta. Samuel ele foi um grande usado de Deus para Eli e para os seus filhos, onde se encontrava aquela casa de Israel, aquele povo ali do templo em desordem, colocado em estado caótico. Quando eu vejo Eliseu aqui sendo caminhado, sendo direcionado por Deus, nós vamos olhar, nós vamos entender alguns feitos de Eliseu, porque naquele tempo, naquela cidade, existia muita guerra. Era o rei de Moabe, era o rei de Acabe, era o rei de Mesa, era todo o reinado contra o rei de Israel. E quando eu vejo Eliseu parando sobre aquele centro, ali da vontade de Deus, Eliseu, agora eu posso ver Deus colocando Eliseu no meio daquela guerra, e dizendo: olha Eliseu, fica aqui no meio, porque é aqui no meio que eu vou te dar a direção. Olha Eliseu, fica aqui no meio, porque é aqui no meio que eu vou lhe dar estratégica para tu ter o controle sobre o meu povo de Israel. Aleluia. Quando eu vejo Deus ele falar para Eliseu: olha Eliseu, fica aqui no meio, começa a andar na minha direção, começa a andar no meu controle, porque é eu que vou te mostrar, é eu que vou dizer algumas coisas onde está errado, é eu que vou dizer algumas coisas onde está certo, Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. E Eliseu ele andava dessa maneira. Glória seja a Deus. Eliseu ele andava sobre essa maneira, sobre a direção de Deus. Porque todo o tempo, querido, o reinado de Moabe, o reinado que era o dos filhos de Acabe, o reinado, ou seja, dos filisteus, porque naquela época Israel ele era cercado de um grande exército inimigo.
Israel, ele não podia respirar. O povo de Israel talvez não tinha nem tempo, nem sequer para talvez jejuar. Talvez o povo de Israel não tinha nem tempo sequer para ir adorar a Deus. Talvez o povo de Israel talvez não tinha nem tempo sequer para talvez viver de um passeio, talvez viver de uma alegria. O povo estava no meio, mas o povo era cercado por tribo inimiga, por tribos inimigas, por pessoas que queriam derrotar, queriam destruir o povo de Israel. Porque o povo de Israel era um povo escolhido de Deus. Aleluia. Porque o povo de Israel não era qualquer povo. E eu não sei se você está entendendo isso aqui. O povo de Israel não era qualquer um, não. O povo de Israel não era qualquer pessoa assim, não. O povo de Israel não era qualquer ser humano, não. O povo de Israel era pessoas que adoravam a Deus. O povo de Israel era pessoa que buscava a face de Deus. O povo de Israel era pessoas que adoravam a Deus. Aleluia. O povo de Israel era pessoas que tinham comunhão com Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Senhor é Deus. E todo tempo aquele exército cercava. Todo tempo aquele exército oprimia. Todo tempo aquele exército apertava. Porque todo tempo o povo de Israel era escolhido de Deus. Aleluia. E quando eu vejo Eliseu agora, eu posso parar para compreender que agora a Bíblia diz que vai chegar Josafá, que reinava sobre Israel naquele tempo. Eu posso ver Josafá fazendo agora parceria com outro Deus de Israel, para talvez derrotar aquele povo inimigo, derrotar aquele povo de Moabe. E quando Josafá, ele começa agora a pedir instrução. Ele chama em particular o rei, chama o servo e diz: olha, será que não temos alguém aqui para que nós consultemos o Deus vivo? Será que não temos alguém aqui que tenha confiança para que nós consultemos o Deus vivo? Para que nos possa nos livrar das garras da mão do vosso inimigo? Aí eu posso entender alguns dos servos dizendo: olha, existe aqui um homem de Deus em Israel, chamado Eliseu. Aleluia. Esse homem é conduzido por Deus. Olha, vai até ele para que ele venha dar resposta. Aleluia. Quando eu vejo agora Eliseu chegando perante o rei, Eliseu, ele diz: olha rei, se eu não tivesse, alguns ali, o rei se perturba. O rei ali agora, ele entra em contradição. Josafá e o rei ali de Mesa ali, o rei da Pérsia, ele entra em contradição com eles. E agora Eliseu chega para o rei e diz: olha, acaso se eu não respeitasse o rei, talvez eu nem olhasse para ti. Acaso se eu não respeitasse a tua presença, eu nem vinha diante da tua presença. Olha a diferença. Quando nós ouvimos o profeta de Deus, mas muitas vezes se coloca a desconfiança. Muitas vezes a gente se coloca em uma dúvida. Muitas vezes a gente não acredita sobre a palavra do profeta de Deus. Muitas vezes a gente se coloca em uma desconfiança. Mas muitas vezes a gente blasfêmia. A gente não leva a fé às coisas que Deus nos fala. Muitas vezes a gente não leva a fé às coisas que Deus nos conduz. E agora Eliseu olha para o rei e diz: olha, traz aqui um tagedor aqui. Tagedor na Bíblia aqui significava, era um homem que era um tocador. Era um tocador de flauta. Era um tocador. Você lembra quando a Bíblia diz sobre Saul, que foi pregado aqui? Quando agora a Bíblia diz que Davi, ele começa a tocar aquela harpa, o que acontecia com Saul? Quando Davi agora, eu posso ver Davi agora tocando aquela harpa,
E o espírito imundo de Saul, o espírito da maldade de Saul, ele caindo por terra, ele caindo por terra. Eu posso ver o espírito imundo de Saul, ele saindo talvez do corpo de Saul. Aleluia. Eu posso ver Davi aqui, a mesma coisa Eliseu, quando ele ia orar a Deus. Olha a diferença, quando Eliseu ia orar a Deus, ele ia consultar a Deus primeiro, para Deus dar uma direção, qual era o rumo que tinha que tomar. Aleluia, Deus. Olha a diferença de tarde nós oramos pedindo a direção de Deus. Olha a diferença, olha o propósito da oração. Olha o propósito da consulta. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: volte a me consultar, volte a me buscar, aleluia, volte a ouvir a minha voz. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Sem mim nada podereis fazer. Verdade, Deus. Se de qualquer jeito pode quebrar cara, se de qualquer maneira pode quebrar cara, pode voltar atrás chorando, se desesperando, triste, desanimado. Louvado seja Deus. Olha o propósito da oração. Olha o propósito da busca com Deus. Olha o propósito da direção de Deus. Olha o propósito. E aqui eu posso ver, quando Deus agora, ele dá a direção a Eliseu. Deus agora, Eliseu chega para o rei e diz: olha, rei, eu vejo Deus entregando o povo de Moabe na tua mão. Pode ir que Deus ele já lhe deu o povo de Moabe. Pode ir que Deus é contigo. Quando está indo no caminho, eu vejo esse exército. A Bíblia diz que esse exército ele começa a caminhar, ele começa a trilhar no meio do caminho. Mas acontece algumas coisas aqui, acontece algumas petições aqui, alguns propósitos aqui de Deus, que Deus agora, quando chega nesse caminho, aqueles camelos, os profetas, o exército que estava ali de Israel, no caminho faltou água, no caminho os seus jumentos, os seus cavalos, os seus carros, talvez não tinha sede, não tinha mais súplica, talvez não tinha mais comida para suportar aquele povo de Israel. Olha o rei, olha para Eliseu, olha para o rei de Mesa e diz: olha, acaso tu fazeste comunhão comigo? Acaso tu vieste até aqui? Acaso Deus vivo nos trouxesse até aqui para nos deixar morrer, para entregar os deuses, para entregar o rei de Moabe, para entregar a tribo inimiga? Aí Eliseu agora, ele vai orar a Deus de novo. Ele vai buscar a Deus de novo. Ele vai consultar a Deus de novo. E Deus volta com a resposta. Porque Deus ele não deixa nada acontecer sem antes revelar. Deus ele nunca deixa nada acontecer sem antes revelar. Verdade. Antes de eu vir para cá, algumas semanas, eu estava no banheiro da minha casa. Interessante, quando eu estou no banheiro, a gente não entende esse mistério de Deus. É um lugar que Deus ele começa a me revelar grandes coisas. Começa a nos usar de forma bravurosa. Que eu pergunto: Deus, se tu me usasse na igreja como tu me usa aqui, rapaz, ia ser gostoso. Aleluia. E eu começo, e Deus ele me olhava, me dava visão espiritual. Lá onde eu moro, lá, mais de 100 viaturas. Satanás preparando um cerco de operação para acabar com a vida lá. Aí antes de vir para cá, eu cheguei para um jovem e disse: olha, jovem, Deus manda te dizer assim a todos vocês aí: vigia, porque eu estava orando, estava
na vigília da minha casa, e Deus me mostrava uma legião de demônios aqui, uma grande operação aqui, para acabar com vidas de jovens aqui do tráfico de droga. E eu só via um olhando para um pouco a parabola dos meus olhos, e eu, como servo de Deus, olhava para ele, que eu via os olhos do menino, pastor, já saindo da caixa do olho dele. E eu dizendo: é verdade, receba aí minha parte, eu já fiz, se você leva se quiser. E aí foi entregue. Então Deus, ele nunca deixa acontecer algo sem antes revelar. É verdade. E entreguei aquilo que Deus, ele queria. Aleluia. Porque a Bíblia diz que existia um profeta novo e um profeta velho. Deus, ele envia o anjo para falar com o profeta e diz: olha, vai para um caminho direto, não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Só que no caminho ele acha um profeta que talvez tente desviar ele. Ele agora vem com um prato de lentilha a querer colocar sobre a direção daquele profeta que Deus tinha dado a direção. Quando o profeta novo, ele toma a direção errada, a Bíblia diz que ele vai ao caminho e ali ele é comido por uma onça, porque ele não ouviu a voz de Deus. E muitas vezes é assim na minha e na sua vida. Eu, nesse exato momento, eu tenho orado muitas vezes para me dar direção. Aleluia. Até para sair para pregar agora, não era como eu fazia antes. Eu estou consultando a Deus. Glória a Deus. E pessoas me chamando, há muitos convites nesse mês de agosto, no início. Eu vim desfazer de 4 agendas. Que eu disse: ó irmão, eu vou orar, que eu estou em campanha de oração. Eu estou em campanha agora de busca. Chega um tempo que você dá, mas chega um tempo que você tem que se encher. Chega um tempo que você tem que entrar no quarto: Senhor, eu já dei, mas agora vim me encher um pouquinho, vim me restaurar um pouquinho, vem conversar comigo um pouquinho. E querido, quando eu vejo aqui o povo naquele caminho agora, o povo naquele caminho aqui agora tomando a direção, aquele povo se encontrava sem água, aquele povo se encontrava, mas olha a estratégia que Deus faz na vida da pessoa. Eu vejo aquele povo de Israel no meio, no centro. E quando eu vejo aquele povo no centro, na direção de Deus, aquele povo tomando a direção de Deus, e a vez aquele povo agora sendo escasso de água, sendo escasso agora de alimento. Aí chega para Eliseu e pergunta a Eliseu, chega para o rei e diz: acaso nos tirasse da nossa terra para morrer na mão dos nossos inimigos, na mão de Moabe? Eliseu, ele vai consultar Deus e diz: olha, tu está vendo esse oceano? Tu está vendo esse rio seco? Esse rio seco vai se transbordar, ainda que você não venha ver, ainda que você não venha sentir. Esse rio seco, Deus vai fazer trovejar, Deus vai fazer encher, para dar vitória ao povo de Israel. Mas se, entenda isso aqui, se o povo de Israel está no meio, se o povo de Israel está no centro, e a terra está seca, e Deus agora ele envia o profeta para dizer que ia mandar água, eu posso ver Deus dizendo para o povo aqui: olha, eu vou criar uma estrutura, eu vou deixar seco, mas na hora de cobrir os seus inimigos, eu vou encher de água, porque eu vou aprisionar nele, é dentro desse rio, eu vou matar ele, é sufocado dentro desse rio. Você não está entendendo não? Deus talvez na visão espiritual está deixando seco, mas naquele seco que Deus vai matar o seu inimigo. Aleluia. Que Deus vai aprisionar o seu inimigo. Glória a Deus. Que Deus vai sufocar o seu inimigo. Em nome de Jesus.
Eu creio, A Deus. Bíblia diz, querido, Eu creio, Senhor. que aquele oceano, aquele lugar que estava seco, eles olham e olha o oceano cheio de sangue. Olha o que acontece. O povo Moab, ele olha para aquele oceano e diz: olha, o povo de Israel, eles perderam a batalha aqui. Olha a estratégia que Deus usa. Eu vi aqui Deus usando o pastor, falando sobre estratégia, falando sobre que Deus, você não vai precisar usar as suas mãos, você não vai precisar usar as suas mãos para que o seu inimigo venha parar de lhe perseguir. Você não vai precisar usar as suas mãos para que seu inimigo ele venha morrer. Você não vai precisar usar as suas mãos para calar o seu inimigo, porque a beleza não é tua. A beleza que vai tomar por mim e por você é Deus. Aleluia. É Deus que vai matar, é Deus que vai paralisar o meu e seu inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aí olha o que acontece. Forte. Quando eu vejo o povo de os Moabitas, os povos